Imagina uma mulher que mudou o futuro de uma nação, linda e poderosa. Em um dos maiores impérios da história, onde reis tinham poder absoluto e leis não podiam ser revogadas, mas com dor, perda e invisibilidade. Antes de ser rainha, ela era apenas uma jovem órfã, sem título, sem voz, sem influência. Seu nome era Esther, e ninguém imaginava o que Deus faria através dela. O cenário era a poderosa Pérsia, um império vasto, rico e dominado por um rei imprevisível. Um rei que já havia removido uma rainha por desobediência, por orgulho, por confronto. O trono estava vazio, e ele queria uma nova rainha, mas não qualquer uma. Ele ordenou que mulheres belas fossem levadas ao palácio para serem escolhidas. Entre elas, Esther foi levada, sem escolha, sem aviso, sem preparo. Ela entrou em um novo mundo, cheio de luxo, regras rígidas e jogos de poder. Mas havia algo nela, algo além da aparência, algo que abria portas. Favor, graça, presença! Esther encontrou favor diante de todos, e também diante do rei. E então aconteceu. O improvável, o impossível, ela foi escolhida. Esther se torna rainha, mas com um segredo, ela era judia, e ninguém sabia disso. Enquanto isso, longe do palácio, uma ameaça surgia. Um homem chamado Hamã, poderoso e influente, consumido por orgulho. Ele queria honra, queria ser reverenciado. Mas havia um homem que não se curvava, Mardoqueu, primo de Esther. E isso despertou ódio, não apenas contra um homem, primo de Esther. E isso despertou ódio, não apenas contra um homem, mas contra todo um povo. Amã decide algo extremo, exterminar os judeus. Homens, mulheres e crianças, e ele consegue a aprovação do rei. Um decreto é lançado, e não podia ser revogado. A sentença estava definida. O povo estava condenado. Mardoqueu descobre, se desespera, chora e clama. E então envia uma mensagem para Esther. Não pense que você escapará. Quem sabe, se não foi para um momento como esse, que você chegou até aqui. Essas palavras ecoaram nela, porque agora não era mais sobre conforto, era sobre propósito. Esther tinha uma escolha: ficar em silêncio e viver em segurança, ou se posicionar e arriscar tudo. Porque havia uma lei: ninguém podia entrar no rei sem ser chamado, e quem entrasse morria, sem julgamento, sem explicação, sem volta. Esther precisava decidir: salvar seu povo ou salvar a si mesma. O medo era real, a dúvida também, o risco era total. Mas antes de agir, ela faz algo diferente. Ela para. Ela se alinha, ela busca a Deus. Jejuem por mim. Durante 3 dias, porque ela sabia, decisões grandes exigem direção espiritual. 3 dias de silêncio. 3 dias de entrega. Se eu perecer, pereci. Não era ausência de medo. Era decisão, apesar dele. Era fé acima da lógica. Era propósito acima da segurança. Então chega o momento, o dia que mudaria tudo. Esther caminha em direção ao trono. Cada passo podia ser o último. O silêncio pesa. Os olhares observam. Tudo para. O tempo desacelera. Vida ou morte em segundos. O rei levanta os olhos. Ele vê Esther. E então, o impossível acontece. Ele estende o cetro. Ela foi aceita. A morte foi cancelada, mas ela não revela tudo, ainda não. Ela entende algo poderoso. Tempo é estratégia. Ela prepara o momento, cria o cenário, convida o rei e então revela a verdade. O plano é exposto, o inimigo é revelado e tudo muda. Amã cai, o mal é derrotado e a sentença se transforma. O povo agora pode lutar. O que era morte vira livramento. O que parecia fim se torna recomeço. A história muda. Esther não apenas salvou vidas, ela cumpriu um propósito. Ela ocupou um lugar que já estava preparado. E talvez essa seja a chave. Porque muitas vezes você não entende onde está, não entende o processo. Mas existe um plano, existe um propósito, existe um momento. E a pergunta permanece: foi para um momento como esse? Quantas vezes você se calou quando deveria agir? Quantas vezes escolheu segurança ao invés de propósito?
A história de Esther não é só sobre uma rainha. É sobre você, sobre decisão. Pode mudar tudo. E talvez esse seja o seu momento.